dar o início a essa live mais uma vez nessa hora, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos nessa hora. Queremos, ó Deus, trazer, ó Pai, através desta live, nessa noite, o ambiente do céu, ó Deus, nesse lugar, Pai. O ambiente do céu, meu Deus, nessa hora, ó Deus, que sejamos movidos, ó Deus, Senhor, a preparar esse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, Deus, toma os nossos corações, toma as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou então aquele filho a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, ele disse assim: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se então, ele foi para a casa do pai. E quando estava longe, o pai o avistou e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, abraçando, e o pai abraçando o filho e o beijando. E o filho disse: Pai, olha, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, ele nem ouviu aquela fala do filho. O pai disse aos trabalhadores que estavam ali: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-o sobre ele no dedo, um anel na mão e alparcas nos pés. Tragam o bezerro cevado, e matai o bezerro, e vamos fazer uma grande festa. Comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram então a se alegrar. Amém? Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Não existe ambiente melhor para a gente estar do que o ambiente da casa do pai. Eu lembro disso quando eu saí da casa da minha mãe com 22 anos de idade e fui correr trecho no mundo. Sempre no mundo eu me lembrava da vontade de voltar para a casa da mamãe, né? Não existe melhor aconchego, né, nas nossas vidas do que a casa dos nossos pais. O componente mais importante da criação é o ambiente. A primeira coisa que precisa ser criada para que Deus ele faça algo nas nossas vidas é o ambiente, queridos. Todas as coisas precisam do ambiente para viver, né? O ser vivo precisa do ambiente para viver. O peixe, ele não vive fora d'água. É o ambiente propício para o peixe, é a água.
O ambiente é a atmosfera necessária para sustentar a vida. Deus, ele usou ele mesmo para nos fazer. Nós somos espirituais porque Deus, ele é espírito. Então eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, minha querida, o céu e o inferno na terra é um ambiente. O céu e o inferno na terra é um ambiente. Então todo ambiente ele tem uma atmosfera espiritual contaminada com a presença de Deus ou com a presença do diabo, com a presença do bem ou do mal. A atmosfera do céu é quando a presença de Deus está. Os que querem o céu, eles irão para onde? Eles irão para o ambiente onde tem a atmosfera do céu. Certíssimo? Então nós precisamos manter a atmosfera do céu no meio da nossa família. Precisamos manter o ambiente do céu nos nossos relacionamentos. Precisamos manter o ambiente do céu na igreja. Para os que querem o céu, possam correr para lá. Né? Por isso que eu falei, eu saí da minha casa, da casa da minha mãe, com 22 anos de idade. Né? Fui correr trecho, fui para Rondônia, Porto Velho, de lá fui para sul de Minas, depois fui para o Espírito Santo, no tempo que eu estava em Rondônia eu fui para Bolívia, enfim, vivi uma vida dissoluta. Né? Mas sempre nesses lugares eu sentia falta da casa da minha mãe, né? Do carinho, né? Do aconchego. O ambiente não é algo físico. Ele tem que ser percebido. Deus ele precisa de um ambiente puro. Ele precisa de um ambiente sem pecado, sem rebelião. Por exemplo, quando Adão pecou, já não havia mais um ambiente de santidade entre ele e Deus. Quando eu falei que o ambiente ele não é algo físico, quando eu estava no mundo, eu sentia saudade da casa da minha mãe, não é por causa do espaço físico, mas sim do ambiente aconchegante, do carinho, né? Da presença materna ali naquele momento. Da mesma forma, é o ambiente com Deus. Né? Deus ele precisa de um ambiente puro para se relacionar comigo e com você, meu irmão. Quando Adão ele pecou, ele fugiu da presença de Deus, fugiu do ambiente de Deus. Então, o ambiente da casa do Pai deixa o Filho ligado no céu. O ambiente da casa do Pai deixa o Filho ligado no céu. Então, se somos feitos do mesmo ambiente, precisamos do mesmo ambiente. O peixe ele não quer a água, ele precisa da água. Quando Adão e Eva saíram do Éden, eles morreram. Deus, qual foi o pedido de Deus? Olha, cultivem o Éden. Cultivar o Éden era cultivar a presença de Deus no ambiente. O ambiente leva o caráter de quem o criou. Então a palavra do Pai, aleluia, ela coloca ordem no caos na alma do homem. Então quando o filho deixa de ouvir a voz do Pai, ele entra a voz do Pai do engano. Ou melhor, ele entra a voz do engano, quando ele deixa de ouvir a voz do Pai, entra a voz do engano e ele passa a fazer as coisas erradas pensando que está fazendo as coisas certas. A voz de Deus no Éden deixava Adão e Eva na atmosfera do céu. Quando deram ouvidos, querido, à voz da serpente, entrou o medo. E diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, o que eles fizeram? Se esconderam. Por detrás da árvore, se esconderam de medo. Mateus 24, versículo 12, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos
vivendo esse tempo, queridos. O amor de muitos está se esfriando. O amor de muitos pelo ambiente da casa do Pai está se esfriando. As pessoas não têm mais saudade do ambiente. As pessoas passaram a não ter saudade do ambiente. Onde tem o ambiente, tem a presença do Pai. Então, a palavra do Pai mantém o filho ligado no ambiente. Eu repito para você, a palavra do Pai mantém o filho ligado no ambiente. A palavra do Pai mantém o filho ligado na atmosfera do temor. Temor, tremor e submissão à vontade do Pai. A pior maldição, queridos, que Adão poderia ter sofrido foi ter sido retirado a presença de Deus dele. O filho, ele saiu do ambiente do céu quando ele deixou de ouvir a palavra do Pai. Sair de casa foi apenas uma consequência. Por quê? Porque tinha deixado de ouvir a voz do Pai há muito tempo. O que o filho pródigo falou? Pai, olha, eu quero a minha herança. Junta tudo que é meu aí e eu quero ir embora. Ele já não estava ouvindo a voz do Pai há muito tempo, queridos. Sabe, quando mais ouvir o Pai, mais firme e ligado fica no céu. Quanto mais o filho ouve a voz do Pai, muito mais ele fica firme e ligado no ambiente do céu. Eva, quando ela deixou de ouvir a Deus, ela abriu espaço para quê? Para ouvir a voz do diabo. Quando se entra no ambiente mundano, o que se faz depois disso é religiosidade e sacrifício. Querido, faça tudo para entrar no ambiente de Deus. Porque quando você entra no ambiente de Deus, você está entrando no ambiente do Pai, no ambiente do céu. Você quer chamar o favor de Deus? O favor de Deus só é chamado quando você entra na atmosfera do céu. Quando o filho, diz a palavra do Senhor, ele deixa de ouvir o Pai, e o Pai já não o aconselha mais, ele simplesmente comunica ao Pai o que ele já havia decidido. Quando alguém vem comunicar o que já está decidido, já não tem mais opinião. Já não resta opinião, somente acatar e esperar que o filho tenha a experiência que ele precisa ter com Deus. O que aconteceu com o filho quando ele saiu da presença do Pai? Ele disse, Pai, olha, me dá tudo que eu tenho, junta aí a minha herança, que eu quero partir para o mundo. Aí a experiência que ele teve no mundo o fez lembrar da casa do Pai. Quando ele gastou tudo que ele tinha, quando ele já não tinha mais nada para gastar, até o temor de Deus ele tinha perdido. Mas ele voltou a si mesmo, ele caiu em si e lembrou, eu tinha tudo na casa do Pai. Hoje eu estou comendo isso aqui. Gastei tudo que eu tinha e hoje eu estou comendo isso aqui, comendo as bolotas que os porcos comem. Vou ter com meu pai e dizer para ele, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me coloque como um dos seus trabalhadores. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus disse o mais moço, ele disse, me dá as partes dos bens que me cabe. Existem consequências de viver longe do ambiente do Pai. A maior tentação que um homem pode enfrentar é não saber quem é. Nós somos
filhos de Deus incumbidos de manter a presença dele em nós. O que Deus disse para Adão quando ele colocou ele no jardim do Éden? Cultive o jardim. Cultivar o jardim era manter a presença de Deus naquele ambiente. Longe do ambiente do pai, o filho entra em ambientes que o contaminam. O filho já estava envolvido em ambiente que o contaminava, por isso ele resolveu sair da casa do pai. Então, a decisão de pedir ao pai para juntar a herança dele já vinha há muito tempo sendo trabalhada no coração dele. Ele já frequentava ambientes que não condiziam com a vida, com o ambiente onde a presença do pai estava. Ele estava convivendo em ambientes onde a presença do pai não estava. Aí a decisão dele foi qual? Sair da presença do pai. Sair da casa do pai. Amizades, conversas, lugares, músicas, internet, televisão. Estou conjecturando, porque não existia na época. Mas podemos trazer para o tempo de hoje. Quantas pessoas estão deixando a casa do pai por essas coisas? No ambiente da atmosfera onde Deus habita e buscando prazeres em coisas onde Deus não está. Longe do ambiente do pai, o filho ele perde o senso de economia. O filho, diz a palavra do Senhor, que ele gastou tudo dissolutamente, irresponsavelmente. Mas na casa do pai, o dízimo, as ofertas, é Deus colocando ordem nas finanças. Está me ouvindo, querido? Quando está na casa do pai, Deus coloca ordem no nosso mundo interior, para que no exterior as coisas se resolvam. Mas longe de Deus, o dízimo e as ofertas não sobram. Longe do pai, o filho ele perde a essência do valor da herança. O filho gastou tudo por quê? Porque não deu valor o quanto custava. A herança é o legado que o pai deixou, que o pai irá deixar, que foi passado pelos anos. Tudo aquilo que ele construiu será deixado para os filhos como legado. E diz a palavra do Senhor que o pai nem morreu, queridos. E o filho então pede a sua herança e gasta tudo naquilo que havia já presenciado antes. Se ele pediu para sair, para gastar dissolutamente, então ele já estava indo para esses ambientes antes. Joga tudo fora, não dando o valor que ele tinha. Tudo aquilo que ele foi ensinado, tudo aquilo que ela aprendeu na casa do pai, a cura, a libertação, o ensino, o discipulado, tudo isso ele joga fora. Todo esse legado ele tem jogado fora. Quantas pessoas estão saindo do ambiente da casa do pai e tem jogado o ensino da palavra de Deus fora? A salvação que um dia levantou, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está jogando fora. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, só na casa do pai o filho e a filha são chamados de filhos.
Acompanha comigo lá no versículo 17 de Lucas 15. Olha o que diz o texto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome. Sabe, irmãos, longe do pai, o filho vai para o lugar onde a sua alma já estava há muito tempo. A alma dele já estava lá há muito tempo. A alma do filho já estava numa pocilga há muito tempo, que foi o lugar para onde ele foi. Quando ele se juntou com amizades que eram como porcos, a sua alma foi contaminada. O pai, ele sempre tem um ambiente preparado para o filho voltar, aleluia. Deus, ele criou um ambiente para que você e eu, irmãos, nunca saiamos dele. Aí no versículo 22 diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos, olha o que o pai faz, querido. Ele diz aos servos: olha, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe no seu dedo um anel e calce-lhe sandálias nos pés, vamos, traga lá um novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a comemorar. Vou falar para você, chegar até perto aqui da câmera, eu vou falar para você e você vai falar para a pessoa que está ao seu lado. Pare de criar o ambiente e passe a cultivá-lo. Você sabe por quê? Porque o ambiente, ele já foi criado. O ambiente já foi criado. E quando o ambiente já está criado, Deus já está nele. Então passe a cultivar esse ambiente. O ambiente foi cultivado, foi criado no dia que você levantou a sua mão e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Dá para você glorificar o nome do Senhor. Ele foi criado no dia que você levantou a sua mão e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que aconteceu? Jesus veio fazer morada onde? No seu coração, no seu altar. No seu altar. O ambiente é aqui, ó, no seu coração. Então, o ambiente existe independente da minha e da sua vontade. Nós não criamos o ambiente. Nós apenas abrimos o entendimento para perceber que Deus, ele já está no ambiente. Deus, ele já está no ambiente. Então, querido, não precisamos criar mais nada. Não precisamos criar mais nada. Quando a gente cultiva a presença de Deus, eu quero dizer, nós somos retirados do falso ambiente. Então fala para a pessoa que está ao seu lado. Fala para ela, eu quero falar para você. Se não há domínio no ambiente, o rei não reina. Volto a repetir. Se não há domínio no ambiente, o rei não reina. Tudo que está dentro do reino, ou melhor, tudo que está dentro do domínio do ambiente, no ambiente do reino, o rei já está lá. O rei já reina. Perder o ambiente é perder o domínio. O que Adão fez? Deus colocou ele no ambiente e disse para ele:
cultive. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o ambiente e o que aconteceu? Ele foi tirado. Ele pegou o domínio que ele tinha do ambiente e entregou para o diabo. E o que aconteceu? Ele perdeu o ambiente, perdeu o reino. Querido, onde é que Deus é rei na sua vida? Onde Deus é rei nas nossas vidas? Há lugares, irmãos, nas nossas vidas que são dominados pelo diabo. Há áreas nas nossas vidas que são dominados por reis que não é o Senhor Jesus. Quanto do que eu faço é o que eu quero e quanto do que eu faço é o que Deus quer? Onde está o ambiente de Deus aí? Onde Deus te domina, Ele é rei na sua vida. Onde Deus te domina, há um ambiente criado para Ele. Todo crente, querido, ele sente um tipo de saudade, uma saudade inexplicável da casa do Pai. Tem que existir, irmão. Tem que existir. Anseia por proteção e luz neste mundo de densas trevas. Inconformado sim com este mundo, voltar para casa é tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que ansiamos estar. Um ambiente para cultivar. Então eu quero dizer para você nessa hora, querido, o nosso espírito, aleluia, ele tem a mesma natureza do céu, amém? O nosso corpo, por sua vez, ele tem a mesma natureza da terra. Vou repetir. O nosso espírito tem a mesma natureza do céu, mas o nosso corpo tem a mesma natureza da terra. O reino, aleluia, é transmitido quando, queridos? Quando entendemos como o céu funciona. Então isso só pode ser somente pelo Espírito, onde o propósito é o quê? É trazer o céu para a terra. Amém? A alma decide, o Espírito renasce, a alma converte. Na alma, irmãos, estão as portas do céu e os portões do inferno. Na alma reside o lugar de decisão. A alma, eu quero dizer para você, ela pode ser guiada pelo Espírito ou inchada pela carne. Depende muito da atmosfera, depende muito do ambiente. O filho pródigo, quando ele pediu a herança, a alma dele já estava na pocilga, há muito tempo. O corpo dele se ambientou pela natureza da terra. Eu quero dizer com isso uma coisa, querido. Se o meu e o seu espírito é como uma antena que recebe o sinal. Por ele, você tem consciência de Deus e das coisas celestiais. Deus, ele quer perto, Deus, ele quer a mim e a você perto dele. E ele enviou Jesus para isso. Ele enviou Jesus para que eu e você nos aproximássemos dele. O ambiente do pecado não é o céu.
O ambiente do céu é o meu e o seu lugar. Amém, querido? Repito de novo. O ambiente do céu é o meu e o seu lugar. Para finalizar, para falar de ambiente, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você automaticamente começou a cultivar o seu coração como um ambiente propício de Deus. Porque o seu ambiente, o seu coração, já tinha sido criado por Ele. Você não precisa criar. Simplesmente cultivar. Então, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebeu Ele no seu coração, eu e você precisamos somente cultivar para Ele esse ambiente. O trono do nosso coração. O nosso altar. Então, guarda isso no seu coração, escreva isso aí. O altar está ligado no trono. Esse é o ambiente ao qual Deus quer desfrutar comigo e com você a sua presença. Quanto mais oração tiver no altar, mais Deus ele irá se mover. Quanto mais oração tiver nesse lugar, quanto mais oração tiver no altar, quanto mais cultivo da oração tiver no altar, Deus ele vai se mover na sua direção. Amém? A oração, meu irmão, eu quero dizer para você, move o ambiente do céu em nosso favor. Pela oração nós ligamos a terra ao céu e trazemos o céu à terra. Melhor ambiente pelo qual Deus deseja estar. A oração é um caminho construído à base de intimidade com Deus. É como um casamento, irmãos. O casamento onde o diálogo é uma poderosa ferramenta para preparar o ambiente entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Da mesma forma com Deus, nós precisamos preparar o ambiente através de um diálogo de sinceridade, de humildade e de quebrantamento. Foi isso, queridos. Foi isso que aquele jovem entendeu lá na pocilga, comendo das bolotas dos porcos. Ele foi sincero diante do seu pai. Ele voltou humildemente à presença do pai e se quebrantou na presença dele. Meu irmão, não existe ambiente melhor para a gente estar do que na casa do pai. O pai fez uma festa, porque o filho para o pai nunca será escravo. O filho para o pai nunca será trabalhador. Um trabalhador, um servo, um empregado. O filho para o pai sempre será filho, sempre será filha. Esse é o ambiente que o pai preparou para mim, para você. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida. E você que está ouvindo essa live, reflita, até quando você vai estar distante da casa do Pai? Volte hoje mesmo, sabe? Deus ele te ama, o Senhor ele te ama, por isso ele deu seu Filho para te resgatar, para trazer você de volta para o ambiente ao qual um dia você saiu. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Meu Deus, o melhor ambiente, ó Deus, que podemos estar, Pai, meu Deus, é um ambiente onde o Senhor está, Pai. Meu Deus, queremos, ó Senhor, sempre trazer o céu, ó Deus, para a terra e ligar a terra ao céu, meu Pai. O melhor ambiente, ó Deus, é onde o Senhor está.
Meu Deus, porque onde o Senhor está, ó Deus, ó Senhor, não há lugar de engano. Onde o Senhor está, ó Deus, há lugar de cura, de refrigério, de libertação, há lugar de restauração, meu Pai. Meu Deus, há lugar, ó Deus, de provisão, Senhor, há lugar, ó Deus, de refrigério, ó Pai. Há um bálsamo, ó Deus, há um azeite, aleluias. Meu Deus, há águas, ó Deus, há águas vivas fluindo do nosso interior, Pai, jorrando para a vida eterna. É um ambiente propício, ó Deus, ao qual o Senhor se deleita, meu Deus, em ter os seus filhos e as suas filhas, ó Deus, buscando a tua face. Meu Deus, ó Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor fará. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe o seu coração. Amém? Temos novidades aí em relação à reforma. Daqui a pouco eu entro em contato com os amados pelo WhatsApp. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas derramadas nessa noite e nos envolva agora e para sempre, para que sempre cultivemos em nosso coração o melhor ambiente para a presença do Pai. Em nome de Jesus, amém, queridos. Deus abençoe o seu coração. Boa noite. Amém.